Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 27 de novembro. Em 1970, o Papa Paulo VI foi ferido no peito durante uma visita às Filipinas. O agressor, um pintor boliviano vestido de padre, carregava um punhal. Em 1971, o jornalista, político e humorista Aparicio Torelli, mais conhecido como Barão de Itararé, morreu aos 76 anos de coma diabético. Em 1985, o Halley, o mais famoso dos cometas, atingiu o ponto mais próximo ao planeta Terra. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 27 de novembro de 2021. Está começando o Olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E quem nos acompanha no Instagram já deve ter visto que hoje nós comemoramos também, exatamente como nós fizemos aqui nos Fatos Curiosos do Dia, fizemos uma homenagem ao Barão de Itararé com uma de suas frases mais conhecidas. De onde você menos espera, daí é que não vem nada mesmo. Então, vamos ver se vocês esperam muito para sair muita coisa do programa de hoje. Muita curiosidade, muita informação. E no programa de hoje você vai conferir 2 pontos. Atenção para as nossas manchetes. Mulheres tabuleiristas em ação. E olha, um resgate histórico no programa de hoje. Ela pintou os carros da escuderia Fittipaldi. E tem pouquíssima informação sobre isso. Você vai saber quem é essa mulher. O Natal iluminado de Londres. Aqui no Brasil estão dizendo que a conta de luz está tão cara e o Natal não vai ser tão iluminado assim. Vamos ver como vai ser em Londres com a Letícia Nascimento. Curiosidades dos corpos femininos nos desenhos. Tem muita história por trás disso e o Silvio Alexandre conta para a gente no Universo Fantástico. E arrematando, né, todo esse pacote de curiosidades no final do programa, tem o playback com o tema de abertura de DuckTales. Eu acho que é uma das minhas favoritas de desenhos animados. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora. E vocês aproveitaram ontem a Black Friday, né? Muita gente chama de Black Fraud, né? Esse ano foi mais fraco, né? Não se falou tanto de Black Fraud. Quem aproveitou, encontraram bons descontos? Lá no site do Guia dos Curiosos, você vai descobrir por que a Black Friday recebeu esse nome. Então, tem no site do Guia dos Curiosos uma matéria, quem perdeu ontem, né, já estava na nossa home, por que a Black Friday tem esse nome. É uma história bastante curiosa. E tem uma outra história que vira e mexe, vai e volta, né? Desde 2013, muitas páginas na internet atribuem a origem desse Black Friday, desse nome, à venda de escravos fracos e doentes nos Estados Unidos. Segundo essa lenda virtual, esses escravos eram vendidos a preços mais baixos no dia seguinte aos festejos do Dia de Ação de Graças. Tem essa reportagem também no site do Guia dos Curiosos, né? Black Friday é um termo que nasceu no comércio de escravos e essa é uma informação falsa, como o Gilmar Lopes explicou para a gente aqui no ano passado. Esse foi o tema do Verdadeiro ou Farsa de 2020, né? Porque no ano passado essa notícia veio com uma violência, né? Todo mundo falando, comentando, astros, né? Astros, celebridades compartilhando essa notícia que era falsa. O Gilmar explicou direitinho, nós fizemos também uma reportagem no site do Guia dos Curiosos, como eu mostrei, para mostrar que é uma notícia falsa. Embora muitas empresas já resolveram tirar esse nome de Black Friday, né? Já tiraram esse nome, né? Não tem mais Black Friday nenhum. Tem uns que põem Happy Friday, aí tem vários nomes que foram criados. Então, é o que eu digo, né? Você pode entrar no site do Guia dos Curiosos e pegar curiosidades sobre qualquer tema. Inclusive, na quinta-feira, por exemplo, tinha uma matéria muito legal explicando a origem do Dia de Ação de Graças, né? No Brasil não é uma data que pegou, né? O engraçado é que o Halloween está pegando, mas o Dia de Ação de Graças não. E o Dia de Ação de Graças
é uma das maiores festividades dos Estados Unidos, uma das maiores festas, né? As pessoas de fato viajam para ficar com suas famílias, tem o que tem de filme e série que retrata isso é de uma grandeza. E eu estou falando tudo isso, né? Falei do Gilmar, porque é hora de chamar o Gilmar Lopes, que mais uma vez ele volta ao programa com uma curiosidade de Black Friday. Tem muita notícia, não vou dizer que é falsa, tem muita notícia, senão já dou spoiler do que vem aí. E aí o Gilmar, ele está de olho, né? Tem algumas épocas do ano que ele já fica mais ligado. Então, Black Friday com o Gilmar Lopes no Verdadeiro ou Farsa de hoje. Verdadeiro ou farsa? Todo ano é assim. Com a chegada da semana da Black Friday, esse vídeo começa a pipocar nas redes sociais. E esse ano não foi diferente. No meio de um monte de piadinhas, surge esse vídeo aí, ó, de uma loja que está se preparando para abrir bem no dia da Black Friday. A expectativa é grande, os funcionários esperando lá de dentro da loja, aguardando a abertura para a multidão entrar. Mas quando as portas se abrem, ué, cadê? Cadê os clientes? Mas será que esse vídeo é real mesmo, hein? Será que ele aconteceu na Black Friday? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o vídeo é verdadeiro, mas ele não tem nada a ver com a Black Friday. A Black Friday é uma data criada nos Estados Unidos, onde várias lojas criam ofertas especiais com a intenção de limpar o estoque para liberar o espaço ali para as mercadorias que serão vendidas no Natal. Essas ofertas sempre ocorrem na última sexta-feira de novembro de cada ano, logo depois do Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil essa prática começou há poucos anos e apesar de algumas lojas realmente darem bons descontos, a data acabou virando motivo de chacota para muitas pessoas, já que várias lojas fazem gambiarra, aquele esqueminha brasileiro, aquele jeitinho brasileiro de aumentar os preços um dia antes para depois fingirem que estão dando desconto. É o famoso tudo pela metade do dobro. Bom, mas voltando ao vídeo, ele circula desde 2015 e é na verdade da inauguração de mais uma filial de uma rede de lojas chamada Multiloja, em Matinhos, lá no litoral do Paraná. E em certo momento do vídeo dá até pra gente ver o mascote da loja ali, ó. A direção da filial achou que a inauguração ia ser um estouro, mas como a cidade estava com poucos turistas naquela ocasião, pouca gente estava lá na porta na hora da abertura. E então, amiguinhos curiosos, esse vídeo é real, mas não é da Black Friday. Ele foi filmado em agosto de 2015, durante a inauguração de uma loja lá em Matinhos, no litoral paranaense. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. E hoje o Olá Curiosos começa conversando com a paulista Susan Zeppelini, diretora e proprietária do Base Art Studio and Gallery, no país de Gales, no Reino Unido, onde ela mora desde 1989. É ali que ela ensina sobre cerâmicas artísticas, onde apresenta seu trabalho e representa outros artistas. A Susan é formada pela Escola Pan-Americana de Artes, né? Estudou no Brasil, onde ela nasceu, e depois estudou também na Universidade de South Wales, né? No Reino Unido, Gales do Sul. E entre vários de seus trabalhos, ela foi fotógrafa freelancer da revista Duas Rodas, cobrindo corrida de motos. E ela sempre procurou maneiras diferentes de manifestar sua arte, né? Diferentes de formas não convencionais. Por isso, Susan já fez trabalhos em capacetes e tanques de motos personalizados. Foi isso que a levou à Fórmula 1. E eu vendo, né, ali o Facebook do irmão dela, o Ricardo Zeppelin, vi imagens da Susan arrumando, assim, pintando um carro da escuderia Fittipaldi. Susan, bom dia. Como que foi que a escuderia Fittipaldi, né, depois Copersucar Fittipaldi, entrou na sua vida? Bom dia, Marcelo. Bom, é uma história também engraçada, porque foi assim, eu tinha um namorado na época que eu pintei uma motocicleta para ele, e ele também estava sempre em pista, porque naquela época todo mundo estava em Interlagos e essas coisas todas, né? O pessoal de motocicleta, pessoal de carro, era tudo uma coisa só.
E aí o Ilcinho viu a pintura dele, da motocicleta. Aí perguntou para ele onde tinha sido feito. Aí ele passou o meu contato, né? Aí ele veio, aí a gente começou a trabalhar juntos. Foi É, é, isso. como é que era essa moto? O que você fez na moto Ah, para ter era, chamado a era atenção? o trabalho que eu fiz, que assim, quando eu comecei a fazer as pinturas em motocicleta, por eu ser artista, né, eu fazia pinturas completamente diferentes do que o tradicional, que é faixinha, entendeu? Só mudar a cor. Não, eu fazia próprias pinturas mesmo. Porque como eu trabalhei com propaganda, eu fiquei especializada em trabalhar com aerógrafo. E aí, então, quando eu comecei a fazer, fiz uma pintura para um amigo meu na lateral da motocicleta dele, aí ele gostou, aí a coisa foi crescendo e virou a Crazy Bike, foi a minha oficina, que a gente tinha uma oficina, onde eu pintava as motos, lá em Moema. E aí ele viu, veio, conversou, gostou, trocamos umas ideias, tal. Eu fiz um esboço mais ou menos, porque na época eles tinham que seguir o logotipo da Copersucar, né? Mas ele o Cid Mosca já tinha feito uma pintura antes, mas estava assim, acho que ele não tinha muita especialidade ainda em trabalhar com carros, essas coisas. Então estava muito feio, tipo, usou tinta comum, óleo, então tudo enrugado. Aí eu desenvolvi o carro prateado, né? Acho que foi o segundo carro, se eu não me engano. Que era Aí foi isso. Aí o de começou, saiu, 76. e foi aí que eu pintei. Foi de 76, então, Susan, porque o primeiro Isso, foi de 75 e você fez de isso. 76. É, E quando e foi isso. o Wilsinho falou com você, ele disse o Sim. que ele queria, assim, ou deixou você à vontade para criar? Você falou que tinha que ter o logo da Copersucar, mas Tem que seguir o logo da Copersucar, né? E então eu tentei fazer o mais profissional possível, porque come on, né? É um Fórmula 1, né? Os carros todos maravilhosos e o nosso do Brasil pintado à mão, não, né? aham. Então eu dei um super silver, prata, né? Então com muitos pigmentos, as cores eram bem vivas, o carro brilhava de longe, então, né? Fiz um trabalho bem, bem legal, bem profissional. E para É, mim foi assim, né? Uau, né? Porque eu era super jovem, imagina, pintando o carro do Emerson Fittipaldi, super fã, né? Foi maravilha. Nossa, fiquei super orgulhosa de mim mesma. E ainda sendo mulher, né? Imagina, naquela época e foi, como foi que uma era? coisa bem interessante, bem legal. E como era esse trabalho? Assim, eram quantos carros? Tinha que ficar retocando de uma corrida para outra? Como é que é esse trabalho? Eles têm o cockpit, né? É todo em fibra, né? Fiberglass. Então, eles vinham partes, eles traziam. O corpo do carro foi um só, mas tinham alguns, like, os spoilers, aquelas partes que normalmente são quando estragam nos carros, né? Eles tinham extra partes, então, quando aconteceu uma coisa, só reposição. Então, pintei o corpo todo e algumas partes. E isso é um trabalho de uma vez só? Você tem que ficar à disposição Não, foi o uma vez tempo só. todo? Foi uma vez só. Isso foi uma vez só. E tem algum Porque depois segredo? eles vão embora, né? Aí eles vão fazer as corridas. É, é. E tem algum segredo para quando a gente fala de cores que estão ligadas a velocidades? Fala assim, olha, tem cor que não adianta pintar de marrom que não funciona. Não, tem que ter cor assim. Tem segredos assim, Suzana? Olha, segredos não tem, mas se você. É uma coisa meio que natural, né? Se você faz um carro que não. Que primeiro, se tiver muita cor, né? Vai ficar confuso. Então você tem que ter uma cor básica. E que nem no caso, que era o que eu achava super bonito aquele logotipo, era o pássaro com as cores meio que do arco-íris, né? Mas assim, ele pegava a lateral do carro, então não o carro todo, o carro metade para cima era prateado, uma parte para baixo prateado e o centro dele com aquelas faixas. E porque ele tinha essas faixas longas, dava a impressão de que estava andando em mais velocidade, entendeu?
E depois de ter feito esse trabalho para a escuderia Fittipaldi, né, da Copersucar, Fittipaldi, outras escuderias procuraram você, perguntaram de você, se interessaram pelo seu trabalho? Não, porque também o que aconteceu depois disso, né? Se eles tivessem continuado, por exemplo, se eles provavelmente iam me contratar novamente no ano seguinte, né? Porque todo ano eles faziam esse trabalho. Mas acontece que a Crazy Bike fechou. Então, aí acabou não teve mais oportunidade de eu fazer, Então entendeu? aquele Copersucar amarelo não tem nada a ver com você. Você Não, não fez tem o. nada a ver comigo. Nada Uhum. a ver comigo. O meu é o prateado. E por que a Crazy Bike fechou? Não estava indo bem? Agora, falou assim, poxa, peguei a Copersucar, agora que eu vou arrebentar. O que Ah, mas aconteceu? coisas de Brasil, né? Teve problemas, eu tive um pouco de problema lá assim, eu era bem jovem ainda, então eu tinha mais sócios. Um sócio era mecânico, aí tinham dois sócios, uma sócia que trabalhava na parte de vendas e um outro que era só escondido, assim, né? Quer dizer, não trabalhava na parte. Mas aí começou a dar uns problemas, aí o Brasil também começou a entrar em crise, né, aquelas coisas, sobe e desce, sobe e desce. Aí a gente acabou que fechou. Aí não E teve aí, jeito. e aí você largou a velocidade de uma vez, né? A gente viu o teu Não, trabalho aí hoje. eu fui trabalhar com o Edson na Motocharm, que era uma outra companhia que fazia essas coisas mais tradicionais, né? Aí, como eu saí de lá, quando fechou, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu trabalhei mais um tempo, aí depois parei. Aí parei E aí também. você mudou totalmente a sua linha de trabalho, Suzana. Eu dei uma olhadinha no seu site, né? Vou até colocar aqui também o site para quem quiser conhecer o trabalho da Susan. Assim, agora você mudou radicalmente, né? Você não quis mais saber de velocidade. Né? Assim, não que eu mudei totalmente, porque quando eu trabalhava com as motocicletas, em vez de pintar nas telas, eu pintava nas motocicletas. Então, eu sempre fiz assim uma coisa meio surrealista, né? Sempre fui ligada muito à natureza. Então, foi uma coisa que um progresso, né? Você vai evoluindo de acordo com o que você está vivendo e passando pela sua vida, e isso tudo influencia o trabalho, né? Então, nas minhas pinturas, eu comecei do surrealismo, passar por uma coisa mais abstrata, aí mais natural, e aí eu comecei a fazer, porque eu queria fazer esculturas, né? E aí achei a forma de trabalhar com cerâmica para fazer as esculturas. Aí, hoje em dia eu faço coisas assim, por exemplo, tive um projeto que eu fiz, que foi uma das últimas exposições. Eu fiz, eu fiz peças, vessels, observando a natureza através do microscópio. Então, por exemplo, eram coisas, partículas minúsculas, minúsculas, e eu desenvolvi, fiz uma peça representando cada coisa dessa, entendeu? E trabalhando com cores e coisas mais. Então, é tudo parte de uma evolução, né? Né? O artista sempre passa por essa coisa, mas velocidade ficou para trás. Mas Continuo adorando as motocicletas, continuo adorando os carros, mas não é mais o meu caminho. e você continua assistindo às competições, assim, estou acompanhando o Mundial. Algumas vezes, sim. Mais Fórmula 1, né? Às vezes em quando eu assisto também. Depois que o Ayrton morreu, eu perdi um pouco do interesse. Não, né? Nunca mais teve ninguém assim que eu queria seguir, follow e torcer pelo rapaz, né? Mas quando vai começar uma temporada, você dá uma olhadinha para ver Ah, sim, sempre dou uma os olhadinha. carros, para ver esse Sim, visual. claro, claro, sempre dou uma olhadinha. Não tem jeito. Não dá para escapar dessas coisas, né? Quando você gosta desde de criança, não tem como sair fora, né? E você guardou alguma recordação dos seus tempos ali dessa Fórmula 1? Guardou algum autógrafo? Guardou alguma sua Eu foto? só aquela foto que o Ricardo tem. é, eu na época você não estava nem aí para mim, era todo mundo igual, não tinha.
Nem pensava nessas coisas. E hoje em dia eu fico pensando, porque eu já fiz tanta coisa na minha vida, desde dessa época, mas tanta coisa, e nem pensava em recordar, tipo, tirar fotografia, guardar coisas do gênero, guardar reportagens, coisas. Nunca fiz isso. Mas é que eu dei cada virada que você não faz ideia, né? Nossa Senhora, de Copersucar eu tive escola de dança, eu tive confecção, trabalhei fazendo stands para feiras, né? Em agricultura, imagina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. E vim parar para cá, né? E vim para cá. E pelo que você disse, né, você foi uma pioneira aí, né, a Fórmula 1, uma mulher que trabalhou fazendo a pintura ali, você, com certeza foi a primeira, né? E aí Não, acho que de mulher, inclusive, que fazer esse tipo de trabalho, acho que não tem também. Que eu saiba, eu acho que não tem. Não sei, posso estar enganada. E uma coisa que me deixou muito triste também, porque e foi o Ricardo que me avisou, meu irmão. Ele foi numa exposição, acho que não, estava tendo uma exposição, acho que no shopping center, um dos shopping centers, e estava uma coisa sobre o Copersucar. E lá, eles estavam lançando um livro, uma coisa assim a respeito. Fala do Cid Mosca, fala de todo mundo, e não fala de mim. Eu fiquei bem chateada com isso. Eu entrei em contato com eles, eu falei, pô, que pesquisa, que research é esse que vocês fazem? Que não reconhece. Para mim, eu tenho o maior orgulho do que eu fiz, entendeu? Aí eles falaram, agora o livro já está para ser publicado, não tem como mais colocar, a gente vai colocar você no website. Não. Isso é uma coisa que, assim, que eu fiquei bem chateada, para ser sincera. Então, nós estamos corrigindo aí. Né? Para mim é um orgulho que eu fiz. Entendeu? E muita gente sabe que eu fiz, principalmente o povo dessa temporada. Mas, não. Uma das coisas, né? Vai fazer o quê? Sei lá, vi. E, Susan, quando terminava o trabalho, tinha jeito de colocar ali pequenininho no cantinho as iniciais, assinar a obra, ou não podia fazer isso? Acho que até podia, mas eu nunca fiz. Esse é que é o problema. Eu estou falando para você, sou terrível. Na época, então, era cabeça voada. Eu só queria pintar, e ver as corridas e participar das coisas. E é uma época maravilhosa. Nossa, uma época maravilhosa. Nunca na vida vou esquecer. E você nunca mais falou nem com o Wilsinho, nunca mais trocou? Não, nunca mais, né? Nunca mais. Passou. Olha só. Mas olha, você fez parte da história, sim, e está aqui o registro para ficar guardado. Legal. Quando algum pesquisador for procurar, né, a história da Copersucar, a história do desenho, vai encontrar essa entrevista e legal. Obrigatoriamente vai ter que fazer essa referência. Muito legal, agradeço muito. Vamos torcer também para o pessoal da Wikipédia, né? A Wikipédia, que hoje é a grande enciclopédia aí do Universal, né? Que também fala assim, não, vamos fazer um verbete da Susan também, para que essa história não se perca, porque ela é uma pioneira e fez um trabalho que tem a ver com a história do Brasil no automobilismo. É importante. Muito obrigada, agradeço muito. Eu que agradeço, Susan. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aqui com o nosso programa. Agradecer demais. E assim, eu estou fazendo uma homenagem a você, mas agradecer também porque o Ricardo, seu irmão, ele é um fanzaço aqui, né? Que está ajudando aí também no fã-clube do Guia dos Curiosos, junto com o Albertino Viveiros. Está sempre ligado aqui, está assistindo você hoje também. E agradecer, então, a família Zeppelini aí pelo carinho. Muito obrigado, viu, Suzana? Valeu, muito obrigado. Foi super legal falar com você e te conhecer. E agora nós vamos chamar aqui no nosso programa, né, um quadro que mostra que não é só a Susan que tem uma história curiosa, o mundo inteiro é curioso e a gente acompanha agora. Obrigado, Susan. Vamos lá. De nada, valeu. Você costuma fazer avaliação online dos hotéis que frequenta? Eu costumo, eu faço. Mas melhor fazer isso depois de ter deixado as acomodações, né? De ter saído do hotel, é o que eu também faço. Eu só faço avaliação depois que eu volto para casa.
Susan Leger, de 63 anos, disse que ela e sua neta, de 6, foram expulsas do hotel Baymont Inn Suites, na Geórgia, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, à noite, 8h40 da noite, vestidas de pijamas. As duas estavam no primeiro dia de uma estada de 3 noites no hotel, na cidade de Helen, quando, de repente, ela recebeu um telefonema do gerente do hotel exigindo que fizessem as malas e fossem embora imediatamente. O gerente teria lhe dito: você mente, você me deu uma crítica ruim. O motivo, segundo ela, segundo a Susan, foi ter deixado uma crítica e uma avaliação de 3 estrelas no site hotels.com, que é o site que ela usou para fazer a reserva. Ela escreveu que o quarto estava degradado, que a piscina não estava funcionando e que o vaso sanitário também não funcionava direito. O gerente chamou a polícia para garantir que elas iriam sair. Então, isso aconteceu quase 9 horas da noite, e a Susan conta que ela e a neta, de pijamas, andaram 500 metros para chegar no hotel vizinho. O gerente do hotel, Danny Vias, disse que o motivo não foi esse, não. Que não é que elas foram mandadas embora pela crítica negativa. Ele deu uma explicação, uma TV local, dizendo que, abre aspas, na explicação dele, ela, a Susan, ligou 10, 11 vezes para a recepção em menos de 1 hora para reclamar de alguma coisa. Nós pedimos várias vezes para ela parar de nos ligar. Se não estiver feliz, ele disse para ela, mude de quarto ou mude de hotel. Aí ela não fez nenhum dos dois, continuou ligando, e ele chamou a polícia foi, bateu na porta e mandou ela sair. Diz que as leis locais permitem fazer isso. Olha que loucura que foi, que loucura. Bom, e agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é o nosso especialista em jingles, sabe tudo da história dos jingles. Ele é criador do canal Clube do Jingle no YouTube e ele é autor também do livro mais importante sobre o assunto, Jingle é a alma do negócio. Ele entrevistou jinglistas, pessoal de agências, cantores, para fazer uma obra ali que conta os bastidores de uma produção que tinha tudo para ser deixada ali de lado, Quem se importa com quem fez o jingle? Ele se importa. Ele se importa e conta a história de cada jingle para a gente agora, como você vai ver com o professor Fábio Dias. Vamos lá? Clube do Jingle. No final da década de 1980, a marca de molho de tomate Pomarola resolveu incentivar os seus consumidores a utilizarem mais o produto. E para isso criou uma campanha com o seguinte tema: hoje é dia de Pomarola. Ou seja, todo dia era dia de fazer algum prato com o molho de tomate. Para isso, colocou no ar um comercial onde um quarteto de cantores, em determinados momentos diferentes, na casa das pessoas, no supermercado, apareciam dizendo que hoje é dia de Pomarola ou que todo dia é dia de Pomarola. E, na sequência, acabavam mostrando algum prato preparado com o produto. Essa campanha fez tanto sucesso que acabou ficando muito além do tempo que havia sido previsto para ficar no ar, tempo de veiculação. E muita gente, espontaneamente, aquilo que a gente diz que quando a publicidade acaba caindo no gosto popular, acaba virando cultura popular. Quando alguém perguntava que dia é hoje, muita gente respondia: hoje é dia de Pomarola. Vamos assistir esse comercial. Que dia é hoje? De Pomarola. Oba, de Pomarola. No peixe, na polenta, na salsicha, na pizza. Só Pomarola. Oba, de Pomarola. Dia é hoje. Hoje é dia de Pomarola, Pomarola. Pomarola. Todo dia é dia de Pomarola. E lembrando que o Guia dos Curiosos está nas principais redes. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Você vai sempre encontrar coisas diferentes do Guia dos Curiosos em cada uma dessas plataformas, em cada uma dessas redes. Então tem coisas diferentes, tem algumas que a gente vai colocando em uma em outra e outras que a gente vai
colocando só em determinada rede. E lembrando, né, que hoje a nossa principal rede social, não vou dizer que é a principal, o Facebook ainda está bem lá no alto, né, o Facebook, mas olha, o TikTok está encostando, o Facebook está encostando com os vídeos que eu tenho publicado aí, com histórias curiosas em 1 minutinho de duração. São histórias que estão fazendo sucesso, são bastante... Aliás, eu vou mostrar agora uma que foi muito compartilhada, e eu queria agradecer, porque essa é a ideia, né? Que vocês gostem do conteúdo e compartilhem para mais gente conhecer. Isso vale para o programa e vale para as redes sociais também, né? Eu falo aqui, de repente tem um vídeo lá, tem alguma coisa que você curta, fala, poxa, tem mais gente que me acompanha que vai gostar também. Essa é a ideia. Então, vou agradecer para todo mundo que compartilha, comenta, curte, né? Isso é importante para aumentar o engajamento do canal. E aí mais gente vai ficar vendo. Isso é legal também. E outra coisa, como dizem que os nossos celulares, né? Os nossos celulares hoje têm ouvido, então era bom chegar perto dele e falar assim, porque o Guia dos Curiosos, né? De repente ele ouve e começa a espalhar. Geralmente é você que vai receber alguma coisa. Outro dia aqui em casa, do nada, a gente falou o nome de um... faz tempo que a gente não vai no restaurante X. Deu 2 horas, já estava lá a propaganda do restaurante na tela. Falei, nossa, como esse negocinho aqui é perigoso e rápido. Então, fica a dica para você nos ajudar compartilhando, engajando cada vez mais o programa. E no TikTok, no Instagram essa semana, eu contei, né, qual é a data recomendada para se montar a árvore de Natal. Você sabe? Dá uma acompanhada agora aqui. Existe uma data certa para se montar a árvore de Natal? Não, você pode montar o dia que você quiser, mas o recomendado é que ela comece a ser montada no 4º domingo anterior a 25 de dezembro. É que nesse dia se inicia o período do Advento, tempo em que os cristãos se preparam para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas calma lá, nada de montar a árvore toda de uma vez. O correto é que durante esse período de expectativa, de espera, os enfeites sejam colocados aos poucos na árvore. Só na última semana anterior ao Natal é que a árvore deve estar totalmente decorada. Então vamos fazer a conta agora de trás para frente. Esse ano, 25 de dezembro, cai num sábado. Logo, os domingos são 19 de dezembro, 12 de dezembro, 5 de dezembro e 28 de novembro. Ou seja, domingo agora é dia de começar a montar a árvore. Tradicionalmente, a árvore deve ser desmontada no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Então tá aí, quem está assistindo ao programa agora, né, sábado, é amanhã. Amanhã a gente começa a montar a árvore de Natal. Recomendado, tem gente que já montou, tem gente que não vai ter tempo de fazer isso amanhã, né? É para celebrar o Advento. E a dica é essa, não é para chegar e montar tudo de uma vez, né? Vai colocando os enfeites aos poucos, e aí uma semana antes aí a árvore fica prontinha, tá? Essa é a dica, tá? Vamos chamar o Magalhães Júnior. Magalhães Júnior, vou contar de uma coisa muito importante do Magalhães. Essa quinta-feira passada, essa agora, ele contou a história de um dos meus seriados preferidos, e parece que um dos preferidos dele também, que é o Túnel do Tempo. E aí ele contou muita curiosidade dos atores, dos dubladores, como sempre faz. É um programaço, quem te viu, quem te vê, às quintas, às 8 da noite, mas você sabe, você pode acompanhar o programa o dia que você quiser, a hora que você quiser, que está tudo guardadinho no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Então ele foi falar do Túnel do Tempo, mas o Maga ele não fica restrito a uma coisa, né? Ele gosta de contar muita curiosidade, e aí ele deu um panorama completo da programação de novelas, de outros programas, de outros seriados, o que estava bombando na música. Ele deu um panorama do ano de 1967, quando a série estreou em horário nobre na TV Tupi. Nós separamos um trecho só do programa, porque não dá para mostrar o programa inteiro aqui, é um programa de meia hora, 40 minutos, mas vale a pena, a hora que você puder, dar uma chegada lá. Se você é fã do Túnel do Tempo, tem muita informação lá que você não encontra na internet, né? Porque é muita coisa que o Maga vai pesquisando no acervo dele, nas revistas que ele coleciona,
nos recortes que ele guardou, né? Isso é o máximo. E ele consegue dizer com precisão a data de estreia, por exemplo. Ele fala assim, olha, você vai ler em alguns lugares que estreou em dezembro de 67. Não foi. Foi no dia 14 de setembro. Aí ele mostra a publicidade que as emissoras colocaram naquele dia no jornal, dizendo hoje estreia o seriado O Túnel do Tempo. Aí tá assim, ó, comprovadamente. Então vamos lá, nós vamos agora apresentar o trecho então do Túnel do Tempo, que faz parte do Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Vamos ver? Já é tempo de revelar qual é o tema do programa de hoje, porque é um seriado que provou que não precisa ficar muito tempo no ar para fazer sucesso, né, Maga? Essa série era dos anos 1960, teve apenas uma temporada, Marcelo. Foram 30 episódios e, mesmo assim, ela é lembrada até hoje como uma das melhores séries já produzidas. E olha, ela venceu o tempo, né? Ela já foi exibida há muito tempo e continua sendo exibida na TV a cabo com muito sucesso. Vamos lá, Maga, agora é tempo de revelar qual é a série. Vamos lá! É como se fosse um time saindo da boca do túnel, né? Então, para vencer o tempo, só poderia ser uma série chamada O Túnel do Tempo. Sim. Né? Uma série que você curtiu muito, que eu também curti. E ela estreou aqui no Brasil. Tem vários sites que estão enganados com a data da estreia, mas a data correta é 14 de setembro de 1967, pela TV Tupi de São Paulo, e ela é exibida em horário nobre, às quintas-feiras. O Túnel do Tempo foi uma criação do Irving Allen, que já havia criado duas outras séries, Viagem ao Fundo do Mar e Perdidos no Espaço, e que ainda criaria Terra de Gigantes. Cara, é bom, hein? Maga, vamos dar uma sinopse para quem não viu Túnel do Tempo, do que se tratava a série. Bom, o Túnel do Tempo estreou aqui no Brasil pela TV Tupi, e na série, dois cientistas, o Tony Newman e o Doug Phillips, trabalhavam para o governo num projeto super secreto chamado TikTok. O nome não era assim. Ó, Né? os caras são bons, hein? TikTok, hein? Os caras são bons, fala a verdade. E esse projeto era a respeito da construção de uma máquina que era capaz de transportar qualquer pessoa através do tempo. E a equipe que trabalhava com os dois cientistas era formada basicamente por três personagens: o general Haywood Kirk, o Dr. Raymond Swain e a doutora Anne McGregor. E nos 5 primeiros episódios, Marcelo, ainda tinha a participação de um técnico chamado Jerry. Como havia um senador que reclamava sobre o custo do projeto, para provar que a máquina do tempo não era um desperdício de dinheiro, o Tony, um dos personagens, e depois o Doug, entraram no túnel do tempo e foram transportados para o passado. A única ligação dos dois cientistas e os seus colegas era a tela do túnel do tempo, capaz de captar as imagens da época em que o Tony e o Doug estavam vivendo. Mas o túnel ainda não tinha sido testado, e só então se descobriu que a máquina não tinha força suficiente para trazer os dois cientistas de volta. Ou seja, o Tony e o Doug ficaram sendo transportados de uma época para outra, seja passado ou futuro, até que eles pudessem ser trazidos de volta para o seu próprio tempo. E enquanto eles não voltavam, os dois viviam momentos ali históricos e ajudavam, inclusive, figuras importantes do passado, mas sem alterar o curso da história.
E durante o programa, eu mostrei para o Maga, né? Falei, poxa, Maga, eu sou muito fã. E aí eu mostrei que eu tenho aqui a caixa com a primeira temporada, a única temporada, na verdade, a gente fala a primeira. São 4 DVDs que estão nas 2 caixinhas, em inglês, presente do Antônio Mier. Demorou para sair essa série no Brasil, e o Antônio Mier sabia que eu gostava, e a encomendou para mim, me deu presente de Natal. Olha, Mier, muito obrigado. Essa série, para mim, é o máximo. Depois eu tenho a caixa em português, mas queria mostrar essa porque logo que começou essa onda de seriados serem lançados em DVD, o Antônio Mier me presenteou com esse aqui. Muito, muito legal. Tem umas imagens aqui atrás. Olha que bacana. E eu contei no Quem Te Viu, Quem Te Vê, vou contar rapidamente aqui, que a gente tem coisas que acontecem na nossa infância, na nossa adolescência, que ficam marcados, né? E a gente gosta tanto, essa série gosta tanto, que acaba influenciando em alguma coisa depois na sua fase adulta. E essa história de viajar no tempo, de conhecer personagens históricos, de conhecer, de viver fatos históricos, sempre foi um dos meus grandes sonhos, né, das grandes fantasias. Assim, puxa, eu queria tanto voltar no tempo para conhecer esse personagem, ou para ver como é que foi efetivamente aquele fato histórico. E isso fez com que eu escrevesse 2 livros com viagens no tempo. E eu mostrei isso para o Magalhães. O primeiro é Deu a Louca no Tempo, da coleção Vagalume. Nesse aqui, alguns personagens da história vêm para o presente. Então tem Cleópatra, tem Nero, né, que está aqui na capa. Eles vêm para o presente e aí passam por uma série de situações absurdas, né? É um livro que tem muito humor por causa disso. Então, é uma viagem no tempo dos personagens para o presente. E eu já mostrei para vocês aqui o livro mais recente, Independência ou Zero, é o contrário. As crianças do Esquadrão Curioso é que voltam para o dia 7 de setembro de 1822, e aí eles vão acompanhar o que de fato aconteceu na cena da independência do Brasil, né? O que aconteceu naquele dia exatamente, né? E eles têm poder de influenciar a história, eles podem mudar a história ou não, né? E essa é a grande questão, né? Quando você faz a viagem no tempo, você pode, qualquer coisa sua, você pode fazer alguma coisa e, sei lá, vamos dizer que as crianças chegassem e assustassem os burrinhos que estavam aqui, a comitiva Dom Pedro I, muda totalmente a cena, né? Tudo pode acontecer. Então, 2 livros que falam de viagem no tempo, graças ao meu interesse pelo túnel do tempo. Então, tá aí, olha, Maga, foi um programa espetacular que nós fizemos pelas lembranças dele, as minhas, e era um programa muito divertido também, né? Tinha aquela, na falta de efeitos especiais modernos, eles chegando no passado com aquela... dava uma cambalhota para chegar, né, para mostrar que estavam chegando como se tivessem sido espirrados pela máquina. É tudo muito divertido. E outra coisa, já que a gente está falando do Magalhães Júnior, isso aqui eu vi no Instagram do Manto Juventino, que é muito legal para quem é torcedor do Juventus, para quem gosta do Juventus da Moca, o carinho que a torcida trata o time, né? Então tem o Manto Juventino, que é um trabalho que eu adoro. Eles publicaram essa foto aqui, vou colocar a foto, que é do elenco, essa foto, do elenco do programa Miss Campeonato, exibido pela TV Paulista, Canal 5, em 1963. Essa foto, o Magalhães Júnior publicou já há algum tempo no blog que ele faz, né, o blog do Maga, e falamos do Miss Campeonato. Nós fizemos um programa aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, falando do Miss Campeonato como um programa curioso. Você vai encontrar nas nossas playlists, né? Você está no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, coloca playlists, vai achar o Quem Te Viu, Quem Te Vê, você vai achar o programa que nós falamos do Miss Campeonato. O Miss Campeonato começou em 1957, foi até 1965, foi uma criação, a ideia original do Stanislau Ponte Preta, né? Então era uma brincadeira, um programa de humor ali,
que a cada rodada ia falando do que tinha acontecido, e todos os, você viu aquele monte de marmanjo, cada um representando um time, ficava cobiçando a Miss Campeonato para ver quem ia ficar com o título. Essa era a ideia. Bom, aí o Miss Juventino publicou o Manto Juventino publicou essa foto, né, no Instagram, e alguns dias depois publicou uma outra versão da foto, que é essa aqui, ó. A versão colorizada daquela foto que a gente nunca tinha visto. Uma versão colorizada, restaurada, e aí eles explicaram que o trabalho tinha sido feito pela The Restore Photo Retro. The Restore Photo Retro, que é esse Instagram aqui, therestore.foto. Um trabalho genial, gente, de restauração de fotos antigas, de colorização. Que trabalho lindo! Vamos colocar de novo a foto do Miss Campeonato colorido, como nunca se viu. O Magalhães, quando viu, até chorou de alegria. Falou, que sensacional, que trabalho cuidadoso que foi feito. Então tá aí, a título de curiosidade. Quem tem uma foto antiga ou quer colorizar, pode falar com essa empresa aí. Eu só vi pelo Instagram, mas me chamou muito a atenção. E quem quiser saber mais sobre o Miss Campeonato, tem o programa que o Maga falou sobre isso, já dei a dica, mas tem também no nosso site. No nosso site, no guiadoscuriosos.com.br, você vai encontrar uma reportagem, inclusive na reportagem tem essa foto, em preto e branco, não colorizada, mas dá para você saber tudo sobre o Miss Campeonato. Se você assistiu, pode ser uma dica muito legal. E agora já vamos entrar em clima natalino aqui. Nós vamos para Londres. Nós temos a nossa correspondente em Londres, a Letícia Nascimento, que resolveu, mesmo com o frio que está fazendo lá, e não está sendo fácil, resolveu dar uma volta pela cidade para mostrar para a gente o Natal iluminado. Vamos ver? All You Need is London, com Letícia Nascimento. Aqui em Londres, esse ano, o Natal chegou com tudo. A cidade está toda iluminada, uma verdadeira festa. Ano passado, nessa mesma época do ano, a cidade ainda vivia um período de muitas incertezas, ainda por causa do Covid, e semanas antes do Natal, o governo decretou um lockdown. Foi um baixo astral, lojas fechadas, festas canceladas. Eu mesma ia viajar para o Brasil, também cancelei, assim como muitas pessoas tiveram que mudar os planos, né? Mas agora, mesmo com o número de casos aumentando, o clima natalino está presente. Eu fui dar uma volta lá no centro da cidade para fazer umas imagens aqui para vocês e mostrar como a cidade está bonita e enfeitada. Nas ruas, vocês podem ver que tem algumas pessoas sem máscara, nas lojas também. Aqui não é mais obrigatório, mas eu confesso que ainda tenho medo. Eu usei a minha máscara durante todo o passeio, assim a gente fica um pouco mais segura, né? Mas é bom ver que o clima da cidade está voltando, né? Vale ressaltar que o número de casos está subindo, mas as internações e as mortes não estão tão altas assim. Por isso, o governo, até o momento aqui da Inglaterra, não fala em lockdown, como em outros países da Europa que já voltaram a decretar medidas restritivas. A vacinação aqui também continua intensa. Desde segunda-feira, pessoas com mais de 40 anos já têm acesso à terceira dose da vacina e, por isso, eu acho que o clima está melhor, né? As pessoas também estão se vacinando e estão ficando mais seguras. Bom, por hoje é só. Eu queria mostrar para vocês como está bonita a cidade, o clima natalino aqui de Londres e até a semana que vem. Jogos de tabuleiro é um tema que eu adoro e que é recorrente
aqui no nosso programa. E hoje eu vou conversar com a Bárbara Cortes, a Bacolou, né? Daqui a pouco ela explica esse apelido, que é antropóloga, pesquisadora e criadora, vejam só, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Junto à organização da Liga, ela vem articulando projetos e parcerias para fomentar a expansão da união entre mulheres no mundo dos jogos. Então, vamos começar pelo começo. Por que Bacolou? Aí você já mata essa curiosidade e a gente começa com as outras. Bom dia. Bom dia. E aí, Marcelo, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Agradeço aqui em nome de toda a Liga, que hoje já somos 9 ou 10 colaboradoras, isso é incrível, depois eu te conto um pouquinho. Bacolou é só a abreviatura do meu nome, que é Bárbara Cortes Loureiro, e aí ficou Bacolou, e acabou sendo meu nickname de nerd, digamos assim. Agora entendi. Eu nunca parei para pensar nessa questão, né? Quando eu vi que vocês existiam, assim, puxa, mulheres tabuleiristas, por que será? Tem uma discriminação, alguma coisa? Mulheres não jogam muito jogos de tabuleiro. Explica como é que surgiu a Liga. Bom, na verdade a Liga surgiu justamente porque a gente começou dentro de um grupo do qual eu fazia parte, chamado Joga Mana, que era um evento só para mulheres jogarem aqui em São Paulo, já volto para essa ponta da história, mas a gente percebeu justamente que ao contrário de certas premissas, certos preconceitos, as mulheres jogam muito, né? Nos últimos anos a gente tem visto, inclusive, que em muitos lugares do mundo tem mais mulheres do que homens jogando, eventualmente. Mas mesmo assim, existe uma ideia, existe uma imagem de que o universo dos jogos, sejam eles digitais ou analógicos, por assim dizer, é um universo masculino, é um universo dominado pelos homens. E isso se reflete, principalmente, eu acho que quando a gente pensa que jogos sendo uma linguagem, são histórias sendo contadas, né? E a gente percebe que a maioria dos autores de jogos, e principalmente de jogos consolidados, famosos, são homens, mesmo que a gente tenha muitas mulheres jogando, de fato essa narrativa fica muito masculina. E a gente vivencia algumas situações, infelizmente ainda nesse nicho, que fizeram com que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente como um grupo de amigas tivesse resolvido originar a Joga Mana. Na verdade foram duas amigas que vieram e me convidaram depois, convidaram outras mulheres para fazer um evento só nosso, acreditando que era um problema que a gente tinha encontrado nas nossas vidas pessoais. E conforme a gente foi se desenvolvendo, assim, enquanto evento, a gente descobriu que existia algo parecido em vários lugares do país. Primeiro no Rio de Janeiro, Minas, no Sul, aí depois Aracaju, sabe, assim? E aí falei, cara, tem mulheres sentindo essa necessidade no Brasil inteiro, talvez não só no Brasil, falando sobre a necessidade de ter espaços para si, porque não se sentem confortáveis nos espaços mistos, falando sobre a necessidade de começar a protagonizar esse universo no qual nós estamos, né, que é o universo dos jogos, mas poder falar em nome desse universo. Por que não a gente fazer, então, uma rede em nível nacional, uma rede de um centro de referência para que toda mulher que tenha interesse por jogos possa se sentir representada e possa trazer também essas demandas, quer dizer, como é que você quer se representar enquanto mulher no mundo dos jogos, né? E aí eu dei essa ideia maluca para as minhas companheiras da Joga Mana, falei, gente, vamos fazer isso? Vamos fazer um centro de referência nacional, juntar essa mulherada que a gente conhece de outros eventos e tal, e fazer um negócio mais consistente, que a gente possa transformar em projetos, em eventos maiores e tudo mais. E na hora elas abraçaram a ideia e assim a gente fundou a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, que completou 1 ano e meio agora. Tá bem legal. Então dá para dizer que existem jogos machistas? Olha, vou tentar puxar um antropologuês aqui. O machismo, ele não é um fenômeno necessariamente consciente, né? Então, quando a gente fala em machismo, acho que é importante começar já distinguindo um pouco o que é uma atitude ofensiva no sentido de uma consciência de ódio às mulheres e tudo mais, né, de inferiorização das mulheres,
E uma outra coisa que é o contexto cultural no qual a gente se insere, que muitas vezes a gente naturaliza, digamos assim, né, como se as coisas fossem de um determinado jeito por natureza, porque elas são e pronto, acabou, ninguém nunca discutiu. E aí a gente, observando mais de perto, a gente identifica que essa natureza, ela tem elementos que são simbólicos, né, que estão contando uma história, que estão dizendo que algumas pessoas são mais dignas do que outras, ou que algumas pessoas se dão melhor com umas atividades do que outras, e isso participa da nossa educação, da nossa cultura. Então, nesse sentido, tanto existem jogos machistas, quanto existem filmes, livros, todo tipo de coisa que a gente encontra na sociedade. Existe até jeito de cozinhar que é machista, se a gente for parar para pensar. Eu não diria que o problema para o qual a gente está apontando é tanto os jogos serem feitos terem um conteúdo machista explicitamente, que às vezes tem, principalmente em desenho, ilustração e representação de mulheres, mas não só, não é tanto sobre isso. É sobre o fato de que, bom, as pessoas que estão produzindo jogos, elas estão produzindo esses jogos a partir de uma trajetória, né? Tudo que você vai contar de história na sua vida tem a ver com o que você viveu, com o que você foi educado para pensar e tudo mais. Se só tem homens fazendo isso, ou se a maioria das pessoas que são reconhecidas fazendo isso são homens, essa história fica, digamos assim, enviesada. A gente só ouve um lado da história, a gente só ouve uma perspectiva. E diversificar essa perspectiva é uma coisa que eu pessoalmente acredito que é muito importante. Acredito que posso falar aqui em nome de todas nós da Liga, que a gente entende que o machismo nos jogos, ele passa também, não só pelo conteúdo, né, dos jogos que tem, sim, respondendo a sua pergunta mais diretamente, mas principalmente pelo acesso, pelas formas, pelas posições de poder que as pessoas ocupam dentro desse universo. Você tem aí, às vezes, mais de metade de grupos de jogos compostos por mulheres. Tá, mas quem que está na liderança? Qual é a posição que essas mulheres estão ocupando? Que elas estão, que poder elas estão tendo de determinar como as coisas acontecem ali? Entende? É sobre isso. Fez sentido? E isso no mundo inteiro ou é uma coisa que acontece no Brasil, por exemplo? Eu diria, ouvindo relatos de outras mulheres, eu diria que é uma coisa global. Inteiro é uma palavra forte para falar do mundo, mas com certeza atravessa continentes. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com uma designer de jogos norte-americana. Na verdade, a Nanda, que também é uma organizadora da Liga, também fez uma outra entrevista com uma outra influencer norte-americana no mundo dos jogos. E essas duas mulheres, de perspectivas diferentes, cada uma trazendo, né, um ponto de vista e tudo mais, mas elas também relatam sentir que, apesar de elas serem extremamente ativas no mundo dos jogos, existe sempre um desconforto, digamos assim, né? Essa ocupação desse espaço, ela é muito difícil, existe sempre uma descredibilização, uma dúvida das suas capacidades intelectuais, uma coisa que parece datada, né? A gente pensa que é uma coisa antiga, mas está muito presente ainda, parece que no mundo todo, sim. Quando comecei a me interessar por jogos de tabuleiro, a quantidade de jogos era muito pequena, né? Tanto é que eu comprei recentemente o Detetive, que eu não tenho mais, mas era Detetive, o War, que eu ainda tenho. Clássico. O Banco Imobiliário, né? Agora tem a briga da Hasbro com a Estrela, e tem o Monopoly, o Banco Imobiliário. Agora tem um monte de jogos, um monte. E outros vindo de fora, né? E hoje está muito mais fácil de importar também jogos. Conta um pouquinho também dessa questão desse mercado de jogos, da evolução. É tanto jogo, mas todos bons, são jogos que realmente vão entrar, vão ficar por muitas gerações, ou também tem uma coisa, né, que a gente pode dizer meio fast game, assim, que vão passar muito depressa? Tem, eu acho que esse seu olhar, Marcelo, de perceber que essa velocidade, né, da produção e do consumo está aumentando, é muito sensível, é muito interessante, porque de fato, no momento, eu diria pessoalmente que a gente está passando por uma transição no mundo dos jogos, que era um nicho e está transicionando para uma indústria. Agora, de fato,
a gente tem uma velocidade de publicação de títulos tão grande que eu acho que quase ninguém consegue acompanhar, só quem está mesmo dentro das editoras cuidando da parte de produtos. Então, tem esse fenômeno sim. Por outro lado, com essa, como dizer, expansão mesmo do setor, eu acho que a gente pode assistir muito em breve, até espero que vá por esse caminho, uma coisa parecida com o mercado editorial de livros, né? Hoje a gente tem livros sobre tudo, o tempo todo, tem tanto publicações, digamos, superficiais, que, né, de uma leitura rápida que vão passar, quanto novos títulos que vão se tornar clássicos no futuro, né? Eu quero acreditar que os jogos estão passando por um fenômeno nesse sentido. A gente tem jogos novos muito bons, excelentes. Não são todos, nem a maioria, mas tem. E a questão das regras, você sente que elas são bem escritas, elas são de fácil entendimento? Eu vou te contar que, assim, eu já briguei muito por causa de jogo de tabuleiro, mas de brigar mesmo, Sei. porque eu jogo a sério. Eu jogo a sério. E às vezes a gente fazia encontros assim com a família para jogar no sábado à noite. E aí algumas regras elas deixavam muita margem à interpretação, e aí ficava toda aquela polêmica. Eu sei que por causa disso, eu acabei escrevendo uma vez para a Grow para falar das regras, e aí eu criei um canal de comunicação entre as pessoas do marketing. Né? Eu não sei se você conhece muito da trajetória, mas eu cheguei a lançar o jogo do Guia dos Curiosos pela Grow. Eu entendo os jogos, Marcelo, até estava comentando isso contigo, né? Como uma linguagem da nossa cultura, assim como literatura, cinema, teatro, museus, né? A gente tem os jogos. Acontece que essa linguagem ela é pouco acessada, ela ainda não faz parte do cotidiano de todo mundo. Muita gente acredita que isso tem a ver com poder aquisitivo e pensa nos jogos simplesmente como produtos. Então, se você não tem dinheiro para adquirir o jogo e ter na sua casa, você não vai participar desse universo. Eu não concordo muito com isso, porque, assim como eu falei que poderia ser uma coisa parecida com os livros, a gente pode ter jogos nos centros culturais, a gente pode ter jogos participando de espaços que as pessoas possam frequentar sem precisar de um acesso comercial necessariamente a isso, né? A iniciativa pública pode reconhecer isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque as regras, eu acredito, elas variam tanto nesse sentido, nesse universo, que você pode tanto encontrar jogos que vão incentivar uma competitividade, algum tipo de conflito e tudo mais, quanto você pode encontrar jogos que vão fazer justamente o contrário. A gente tem jogos cooperativos, e mesmo na competição a gente tem formas e formas de competir. Acho que diferentes públicos, né, às vezes tem jogos que são mais adequados para uma determinada faixa etária e tudo mais. Eu também jogo a sério, assim como você, mas acho que depende muito do que as pessoas estão procurando quando elas vão encontrar uma caixa de jogo. Tem gente que está procurando conflito, tem gente que está procurando um aprendizado, por exemplo, ou uma experiência ficcional. Então, eu não sou contra nenhum tipo de regra para jogo. Eu acho que é importante ter diversidade e as pessoas têm acesso à possibilidade de escolher coisas diferentes. Faz sentido isso para você? Sim, e a Liga pretende criar jogos? Isso é uma das coisas que vocês têm em mente, de contribuir com a criação, não sei só de temáticas, né, mas o fato de vocês criarem algo que se identifique com esse time, né, que vocês formaram? Olha, a gente apoia diretamente a produção de jogos. Na verdade, o nosso primeiro projeto de apoio institucional, em parceria com uma editora chamada MeepleBR, aqui do Brasil, foi justamente um edital criado por nós de publicação, exclusivo para mulheres, justamente para incentivar esse protagonismo, porque um fenômeno que a gente notou é que muitos homens têm tranquilidade, digamos assim, em mostrar os seus projetos para as editoras, mesmo que os projetos sejam rejeitados e tudo, mas eles vão e mostram. Enquanto que, por uma questão cultural, com as mulheres é um pouco diferente, é mais incomum isso. Muitas vezes as mulheres sentem que só podem mostrar o negócio para a editora se estiver pronto, se estiver perfeito, e como a gente não tem tanta profissionalização de desenvolvimento de jogos e design de jogos no Brasil, fica muito escasso. Então, a gente abriu esse edital, que durou meio de 2020 para 2021,
e acabou de selecionar, na verdade, um jogo que vai ser publicado pela MapleBR com o nosso selo da Liga, e na verdade está rendendo até dando um spoilerzinho aqui, rendendo até mais frutos, Aqui, assim, originalmente o edital, ele tinha o propósito, e cumpriu esse propósito, de selecionar um jogo de autoria exclusivamente de mulheres para ser publicado por essa editora. Mas existem outros jogos que a editora acabou conhecendo graças ao edital, também, obviamente, de autoria exclusivamente de mulheres, que vão continuar em desenvolvimento junto com essa editora. Então, dessa forma, nós com certeza já estamos apoiando materialmente a produção de novos jogos, esperamos fazer novas edições desse edital e também outros projetos aí para que jogos com o selo da Liga surjam. Os jogos de perguntas e respostas estão em alta ou já é uma coisa que as pessoas não curtem tanto? É um outro nicho, é um nicho dentro do nicho, digamos assim. Um fenômeno muito interessante no Brasil é que as pessoas da área de educação, pedagogas, pedagogos, têm muito interesse cada vez mais em aplicar, como dizer, dinâmicas lúdicas em sala de aula. Isso é muito interessante e geralmente envolve quizzes, jogos de perguntas e respostas, de conhecimentos gerais e tal. Mas o que a gente tem chamado de board games, o mundo dos jogos de tabuleiro, tem ido para um caminho mais abrangente e eu acredito que menos voltado a coisas que estão fora do jogo. O que eu quero dizer? Se você faz um jogo de perguntas e respostas, como o Perfil, por exemplo, que é fabuloso, mas você está lidando com conhecimentos que existem no mundo, certo? E você está trazendo eles para dentro de uma dinâmica de jogo, né? Dentro de uma mecânica, um mecanismo, como se diz. No entanto, eu tenho sentido que uma tendência muito crescente é, na verdade, da construção de universos exclusivos daquele jogo, entende? Que a história vai acontecer ali dentro, como num livro ficcional. Talvez por influência do RPG, mas acho que é por aí. Tem de tudo, tem tanta coisa, né, no mundo dos jogos. E o tempo de uma rodada, de uma partida? Que alguns jogos antes eram intermináveis, né? Você pegava um War, não terminava nunca. O banco imobiliário também era uma coisa que precisava de tempo, né? Tirar férias às vezes. Hoje os jogos estão mais dinâmicos, eles têm que ser mais rápidos? Não, mais rápidos não, mas eles têm que ter começo, meio e fim. Ou seja, geralmente uma regra vai determinar o fim do jogo. Tem o que a gente pode chamar de escolas de pensamento ou categorias, tipos, estilos de jogos, enfim, que seguem diferentes linhas, vertentes, né? Então, por exemplo, tem os eurojogos, que a gente fala, porque começou como uma febre na Europa Ocidental. Geralmente são jogos, digamos assim, de estratégia, e que não envolvem fator sorte, ou envolvem muito pouco sorte. Eles têm um começo, meio e fim, muitas vezes eles contam uma história de cultivo, por exemplo, de cultivo de milho, sei lá, nem de milho, que milho é latino-americano, né, de trigo, um cultivo de trigo. Aí você tem uma coisa muito comum, por exemplo, as 4 estações. Cada rodada é uma estação. Quando acaba o inverno, acaba o jogo, pontua e aí vê quem ganhou. Não tem essa de ficar para sempre, como a gente vê no Banco Imobiliário, por exemplo. Tem outros jogos, a escola americana, que o pessoal fala, os Ameritrashes, são jogos que envolvem mais sorte, geralmente, e que eles geralmente contam uma história de aventura, que também tem começo, meio e fim, porém, o começo, meio e fim podem ter durações muito diferentes. E a gente tem jogos de festa, por exemplo, que são feitos para o pessoal jogar com muita velocidade, sem precisar de muita estratégia, mas para se divertir, para ter uma interação. Enfim, a gente poderia falar de várias outras categorias aqui. Agora, uma coisa muito interessante que está rolando aqui no Brasil é uma preocupação em popularizar os afrogames também, são mecanismos de matriz africana, que são jogos de estratégia também. E esses jogos de estratégia geralmente tomam um pouquinho mais de tempo, pelo menos umas 2 horas de partida, porém, é um tempo que você consegue prever, sabe? Às vezes vem até na caixa do jogo, assim, quanto tempo deve durar uma partida. Nunca é bem verdade, mas dá para ter um parâmetro. Bom, eu falei dos meus jogos preferidos antigos e eu queria saber os seus preferidos atuais, né, para me atualizar.
o que, assim, vamos eleger, não sei, 3, 5, quantos você quiser, que são os jogos que você mais gosta e que funcionam melhor, né, quando vocês estão juntas na Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. O que vocês mais gostam? Olha, eu particularmente, eu brinco que eu sou uma chatona com jogos, porque eu gosto de um jogo que você fica assim muito dentro deles, né? Um jogo que eu acredito que ainda seja o meu favorito, ele se chama Dominant Species, né, espécies dominantes, é sobre sobrevivência de diferentes classes de animais à era glacial. E é um jogo bastante estratégico, eu gosto muito. Vai até 6 pessoas, se não me engano, mas normalmente jogamos em 4. Eu gosto muito, muito, muito de um jogo que está lançando este ano, recomendo para todo mundo que estiver ouvindo, mas que é para 2 pessoas só, chama Watergate, que é um jogo traz conhecimentos históricos mesmo sobre o escândalo com o presidente norte-americano Nixon, que houve um escândalo midiático e tudo mais. É muito interessante esses jogos para 2 pessoas, para quem, assim como eu, vem do universo do xadrez, por exemplo. Tem muita coisa, tem esse que está aqui atrás de mim, o Twilight Struggle, que fala da Guerra Fria, são geralmente 2 potências, né, que estão ali disputando. Eu particularmente gosto muito disso. Em relação a jogar com as minhas companheiras, com as minhas amigas, vai depender muito do dia, mas normalmente eu gosto também de jogos mais um pouco mais subjetivos, artísticos, digamos assim. Tem um jogo muito famoso que chama Dixit, muito famoso para quem quer conhecer coisas novas, assim, cartas com ilustrações belíssimas que você tem que interpretar e tentar fazer as pessoas entenderem o que você está querendo dizer usando imagens, né? Então isso é bem bacana para interagir num número maior de pessoas, por exemplo. Dá para ficar falando infinito aqui. Não, mas são todos em inglês, são todos importados ou eles têm versões nacionais? Todos os jogos, não, minto, o Dominant Species não, mas a maioria dos jogos são desenvolvidos, são criados fora, esses mais famosos, e tem uma versão nacional. São traduzidos os materiais, as cartas, manual de instruções, tudo em português, inclusive disponível num grande portal chamado ludopedia.com.br, para quem quiser acessar, você consegue encontrar, inclusive, as regras antes de você precisar adquirir ou conhecer mesmo o jogo, né? Existe agora, nos últimos anos, uma tendência maior de criação de jogos dentro do Brasil, de autoras e autores brasileiros, né? Acho que quem estava nisso antes dos últimos anos, como você, por exemplo, tem um papel fundamental de pioneirismo aí, né, em trazer um pouco dessa possibilidade na indústria para o Brasil, mas ainda a gente tem uma tendência de importação muito grande. É que geralmente é isso, né? Você não precisa importar o produto para você ter. Uma editora nacional geralmente é uma importadora. Entendido. E esses bares, né, esses bares que têm jogos, eles estão em alta? Vocês frequentam esses bares, lanchonetes, né, que você pode ir lá escolhendo jogos, brincando com quantos você quiser? Olha, eu adoro isso, acho sensacional e tem estilos muito diferentes, depende do lugar onde você está. É uma tendência que cresceu, principalmente em cidades interioranas. Aqui no Sudeste, eu sei que em Brasília também, em alguns lugares enfim, tem pelo Brasil inteiro, basta procurar. Mas aqui em São Paulo, particularmente, a gente tem algumas grandes referências nesse sentido. A gente tem a Ludus, ali no Bexiga, né? A Ludus Luderia, inclusive a Lucy, a fundadora da Ludus, ela cunhou esse termo, essa expressão, né, luderia, que é um lugar focado em jogar, você também pode comer, beber, mas é focado em jogar, é muito legal. E, por exemplo, existem as mais recentes, que são tendência, que eu recomendo muito, quem estiver aqui em São Paulo, conhecer, por exemplo, a Bodogami, que fica ali na Liberdade, que inclusive tem o Mural das Tabuleiristas, uma iniciativa em parceria que a gente fez. A gente colocou a convite da Bodogami, a convite do Rafa da Bodogami, a Paula, nossa designer, Paula Valente, ela fez algumas artes, inclusive com a colaboração de mulheres conectadas à Liga e tudo mais, para colocar num mural em homenagem às mulheres que protagonizam o universo dos jogos. Está lá na Bodogami, você pode ir lá jogar, tem o drink da Liga também, o Liga Drink, só pedir,
pode celebrar o mundo dos jogos. Eu realmente recomendo frequentar esses lugares. Bacolu, tem também a Liga Brasileira de Mulheres Enxadristas? Você já criou isso? Não, não. Olha, achei uma boa ideia. Não sei se já existe, mas talvez, porque geralmente liga é uma palavra que se usa para grupos de competição, né? Então a gente tem algumas ligas de grupos de pessoas que jogam para concorrer a alguma coisa. Não é o nosso caso, mas a gente apoia essa ideia, ter times e tudo mais. Quem sabe, né? As enxadristas aí. O xadrez para as mulheres é mais confortável, comparando com esse mundo dos jogos de tabuleiro e do xadrez? Como é que é? Olha, essa é uma ótima pergunta. Faz bastante tempo que eu não frequento, digamos assim, o circuito social de xadrez. Eu gosto pessoalmente do jogo, de jogar, então eu não posso dizer como é que tá socialmente agora. Mas o que eu posso dizer é que, de forma geral, não só no Brasil, mas no Brasil de uma forma muito forte, a gente ainda vive uma ideia de que atividades esportivas, sejam elas intelectualizadas ou sejam elas mais do movimento corporal, ou os dois, enfim, elas privilegiam homens, de alguma forma, né? Então, com certeza isso acontece muito no xadrez também. A gente teve uma volta do xadrez às conversas populares com essa série da Netflix recente, né, o Gambito da Rainha, que surgiu. Então a gente tem muito interesse de mulheres pelo xadrez, mas o ambiente com certeza não é tão diferente do nosso, no sentido dessa ideia que ainda existe muito forte de que os homens têm supostamente mais facilidade, mais interesse ou mais habilidade para jogar. Seja futebol, seja xadrez, seja Twilight Struggle. Em matéria de jogo, você joga de tudo, assim, você conhece gamão, pôquer, que mais? Rouba-monte, mico preto, você domina tudo isso, assim? Eu gosto de tudo isso que você falou, mas isso sou eu, tá? Porque eu vim desse universo de jogos tradicionais que a gente chama, né? Esses jogos que a gente encontra com mais facilidade. Eles são jogos clássicos de longa data, ninguém sabe precisar direito quem que criou esses jogos, porque são muito tradicionais, né? Eles se diferenciam do que a gente vem chamando de jogos de tabuleiro modernos, né? Que são coisas que começaram a se popularizar no fim dos anos 70, começou um nicho, mas tem 1000 nichos dentro do nicho, tem os war games, os jogos de guerra, que também são uma coisa antiquíssima, mas que agora voltou à tona, né? Eu gosto de circular por todos, gosto mesmo. Mas quando a gente fala, por exemplo, da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, a gente geralmente não está falando de jogos tradicionais. A gente está falando de jogos modernos, recentes, e que tem como características principais a possibilidade de a gente discutir o design deles, discutir o tema, por que esse jogo fala desse assunto, e discutir as mecânicas ou os mecanismos, ou seja, por que esse jogo funciona desse jeito? Qual que é a relação entre mecanismo, ou seja, o que você tem que fazer para ganhar, seja cooperativo, competitivo e tal, e como é que esse mecanismo está se relacionando com esse assunto. Por exemplo, tem um jogo de autoria de uma mulher chamado Mariposas. Esse jogo, ele conta a história, ele é recentíssimo, acho que ele tem uns 3 anos de existência só, e ele conta a história das borboletas monarca, que são essas borboletas laranjinhas, que fazem um fluxo migratório da região da América Central para a América do Norte e vice-versa, né? E conforme você joga o jogo, a forma do jogo funcionar, ela explica como acontece essa migração, porque tem um tempo de duração de cada peça, as peças precisam percorrer determinados pontos do tabuleiro para poder procriar, para poder comer, para poder voltar. Então, essa correlação, acho que ela é uma coisa que faz muito parte do mundo dos jogos modernos, e diferente dos tradicionais, porque, por exemplo, o xadrez, eu sei que ele conta uma história, porque eu amo xadrez, mas quem joga xadrez não sabe muitas vezes.
é o que a gente chama de um jogo abstrato. Você sabe como ele funciona, tem que movimentar a peça assim, assado, mas qual a história, né? Qual o começo, meio e fim que ele está contando? Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu me perdi um pouco na resposta. Não, foi ótimo. E vocês nasceram no meio da pandemia, né, a Liga. A ideia é fazer encontros, quando tudo melhorar aí, presenciais, vocês começaram a se reunir nas luderias, em algum lugar, para jogar e conversar sobre tudo isso? Sim, a gente tem hoje 3 frentes. Conteúdo, que produz materiais e discute questões que estão acontecendo no mundo dos jogos. A gente, né, que tem a revista das Mulheres Tabuleiristas, é uma revista mensal chamada Liga News, é online, então quem quiser pode ir lá no mulherestabuleiristas.com/Liga News e encontrar todas as edições. A gente tem a frente de projetos, que é a frente que eu estou tocando hoje, que, por exemplo, tem esse edital de publicação de jogo, chamado Edital Ligadas na Meeple. Agora tem um projeto chamado Cultura em Jogo, que vai fazer uma websérie sobre como que jogos são uma linguagem cultural. Enfim, e outros projetos. E a gente tem a frente de eventos. A frente de eventos, ela tem, hoje, encontros virtuais para testagem de jogos de autoria feminina que estão em desenvolvimento. Né? Então, todo mundo pode, todas as mulheres interessadas podem inscrever os seus protótipos e participar. Conforme as coisas estão ficando mais seguras em relação à pandemia, a gente pretende ter encontros presenciais para discutir as nossas questões, mas os encontros para jogar, geralmente o que a gente faz é apoiar encontros que já existem, até porque a gente surgiu dessa percepção, né, de que existem muitos encontros para jogar e muitos deles protagonizados por mulheres, como, por exemplo, a Joga Mana em São Paulo, no Rio tem a Lady Lúdica, BG Girls, e no Sergipe tem a BG das Minas, enfim, Brasília, Rio Grande do Sul, a gente tem em vários lugares, e a ideia é que a Liga ela possa indicar, a gente indica no nosso site, nas nossas redes sociais, onde esses eventos estão acontecendo, para que as pessoas possam encontrá-los nas suas próprias regiões. Que genial! Olha, que prazer enorme ter conhecido você e esse trabalho que vocês estão fazendo. Nós vamos colocar de novo aqui, então vamos repetir todos os caminhos para a gente encontrar a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. Vamos lá. Então, tem no Instagram, que é onde eu achei. Vamos lá. Sim! Olha, bom, só reforçar o agradecimento aqui também, porque tá muito massa esse papo, viu, Marcela? Olha, para você que quer encontrar a Liga, a gente tem primeiro o nosso Instagram, né, falado, é o @Mulheres Tabuleiristas. Se você puser @Mulheres Tabuleiristas, você acha a gente no Facebook também, a gente vai tá começando a ensaiar, tá no Twitter também, no BGG também, Board Game Geek, que é uma rede de jogos, e a gente tem o nosso site, que é o mulherestabuleiristas.com. Lá você encontra a nossa agenda de eventos, como participar das coisas, encontra as nossas redes sociais, a nossa revista, tudo. Então, mulherestabuleiristas.com é o canal. E a gente também está no YouTube. Que legal, que legal. Eu vou agradecer mais uma vez a entrevista da Bárbara Cortes Bacalhau, agora já descobri por que Bárbara Cortes Lourenço, né? Loureiro, Loureiro. Isso. Loureiro, que não estava aqui na ficha, mas então agora já sei. E isso. Uma das fundadoras da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, um trabalho muito legal que vale a pena ser conhecido. Muito obrigado, viu, Bárbara? Foi Bárbara a entrevista. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço aqui em nome da Liga como um todo. Bom, quero te parabenizar também pelo seu trabalho, já era fã, nós somos fãs do Guia dos Curiosos. E do perfil também. Então, enfim, espero que a gente possa estar sempre em contato. Obrigada a você que assistiu também, um abração. Muito obrigado. E a gente continua o nosso programa agora. Nós vamos chamar o Silvio Alexandre, é hora do Universo Fantástico. Obrigado, Bárbara. Sucesso, hein? Tchau, tchau. Valeu. Silvio Alexandre. Universo Fantástico. Uma amiga curiosa perguntou por que as mulheres das animações são desenhadas com quadris mais largos. Bom, geralmente é um recurso que os animadores usam para diferenciar mulheres adultas de figuras mais jovens. Os ombros são estreitos, as cinturas são apertadas e os quadris mais alargados, criando uma silhueta parecida com uma pera.
Desde o início dos anos 2000, o termo tique tem sido usado para descrever uma pessoa, geralmente uma mulher, que tem traseiros grandes e quadris curvos. Estudos recentes indicam que as personagens femininas são retratadas com 5 tipos de corpos: triângulo invertido, pera, retângulo, ampulheta e oval. No tipo triângulo invertido, elas têm ombros largos, busto bonito e pernas finas. Visto de frente, os ombros são visivelmente mais largos que os quadris. No tipo pera, elas são finas na parte superior do corpo e redondas na parte inferior, com tendência à retenção de líquidos nas coxas e nádegas. No tipo retângulo, os quadris, a cintura e os ombros têm quase as mesmas medidas, ou seja, têm pouquíssima cintura. Possuem um corpo firme e bem tonificado. No tipo ampulheta, são curvilíneas na parte superior e inferior do corpo e possuem uma cintura fina. No tipo oval, a largura da cintura é maior que a dos ombros e a dos quadris. Tem o pescoço curto e largo, braços mais grossos, pernas mais finas do que o resto do corpo e seios fartos. Agora, nos filmes da Disney, mesmo com a inclusão de heroínas multiculturais como Jasmine e Mulan, não percebemos mudanças para tipos de corpos mais realistas. As princesas da Disney têm sempre o mesmo tipo de corpo: magro, com olhos grandes, nariz minúsculo e pescoço fino, além de mãos e pés pequenos. Nos últimos anos, a Disney se empenhou em criar personagens com características físicas e emocionais para mostrar as recentes mudanças sociais e as conquistas das mulheres. Moana, Mérida e Tiana representam essa mudança. Bom, ao questionar se as super-heroínas dos quadrinhos ainda poderiam ser tão poderosas com corpos mais realistas, a organização Bulimia.com apresentou nossas personagens com seios e cinturas normais. Assim, podemos ver que a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, a Era Venenosa, a Fênix, a Viúva Negra, a Tempestade e a Psylocke continuam tão heróicas e lindas, mesmo com um pouco de peso extra em seus corpos. Informou Silvio Alexandre, descobrindo que as personagens femininas da Disney e da Pixar têm o mesmo tipo de rosto. Para o universo fantástico do Olá, Curiosos! E depois do Silvio Alexandre, é hora de convidar vocês para conhecerem outra página criada aqui pela equipe do Guia dos Curiosos, né? Nós estamos também no Instagram e no Facebook com a página São Paulo para Curiosos. Para quem gosta da cidade, quem mora e para quem visita a cidade, sempre um olhar curioso, né? A gente não vai dar dica de hotel, de restaurante convencional, mas sempre mostrar coisas curiosas que estão sendo feitas pela cidade, né? Essa semana, por exemplo, fui tomar um sorvete de cambuci. Eu acho que foi a segunda vez que eu tomei sorvete de cambuci na vida, eu adorei, adorei. Então tem uma dica lá, onde tomar um sorvete de cambuci? Tá lá. Eu não sei se, porque tinham me dito na sorveteria que era enquanto durar o estoque, eu não sei se ainda tem, mas tinha lá curiosidade. Então todas as maluquices que eu encontro na cidade, maluquices que eu digo, coisas efetivamente curiosas, a gente leva para essa página que está nascendo, né? Então é importante também que você curta, siga, compartilhe. Se você é de São Paulo, gosta das coisas de São Paulo. É um olhar curioso que eu e minha filha Beatriz fazemos aí da cidade. Então, tá dada a dica. Dica também, olha só, gente, Guia dos Curiosos, edição fora de série, caso você não tenha pensado nisso ainda, mas presente bacana para o amigo secreto, presente de Natal bacana, né? É o primeiro, é o 10º volume da coleção, o primeiro todo colorido, o primeiro todo cheio de infográficos, muito ilustrado, com mapa, tem de tudo, bandeira, logomarcas, mas vocês vão curtir. Então está aqui, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, é o livro mais novo da coleção. E vou dar a dica também, se você quiser entrar em contato com o programa, o jeito mais fácil
é mandar um e-mail para a gente, que é o olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br, um jeito bacana de você entrar em contato e, de repente, mandar uma imagem que você tem, ou uma descoberta que você fez. Isso é importante também, né? Essa interação. Você viu alguma coisa diferente na rua? E olha que a gente tem recebido umas coisas muito legais que a gente publica no Instagram de vez em quando, né? Que não cabe no programa, mas para o Instagram é ótimo. Então, pode mandar para esse e-mail. E mais aqueles avisos convencionais, né? Caso você seja um novo curioso entrando aqui no programa, que nós temos uma newsletter que conta para você tudo que vai rolar no programa do sábado e você recebe na sexta-feira às 20h. É só entrar no site do Guia dos Curiosos, está ali bem em cima do lado direito, assine a nossa newsletter, é grátis, só precisamos do seu e-mail, o e-mail que você deseja receber, não tem dado nenhum, a gente não pede absolutamente nada sobre você. A gente só quer o seu e-mail, manda para você sexta às 20h. Caso você não tenha recebido, você está inscrito e não recebeu, dá uma olhadinha na caixa de spam, libera, que aí depois ele vai entrar na sua caixa toda semana, aí não vai ter mais problema. E é importante que você clique também, né, para saber quais são as novidades. Não é só receber e apagar, mas entrar e olhar o que vai ter. Você pode aproveitar esse e-mail e compartilhar com algumas pessoas que você sabe que são curiosas como você. E todos os dias, todos, de domingo a domingo, por volta das 7h, inclusive aos domingos, veja só como eu acordo cedo, tem efemérides curiosas no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. São 5 efemérides curiosas. Você vai curtir ali, algumas com teste, algumas com música, algumas com frases de efeito, né? Isso é bacana. São curiosidades legais, também boas para compartilhar. Se você quiser mais, aí a minha dica é entrar no site do Guia dos Curiosos, porque aí sim, muitos fatos do dia, muita coisa, santo do dia, os principais aniversariantes do dia, mortes, né, de pessoas que morreram naquela data, fatos curiosos, frases, tem um monte de coisa. Site do Guia dos Curiosos, então todo dia tem coisa nova para você. E o que mais? Estamos também no podcast. Não esqueça de deixar o seu like aqui no programa, aquele joinha básico nos ajuda. E eu vejo muita gente mais no Facebook compartilhando do que no YouTube, hein? Compartilhando o programa. Chega no sábado, começa a ver, fala, olha o que eu estou vendo, gente, pá, compartilha. Isso é legal. E eu estou de olho, o pessoal do chat aqui é muito ativo no YouTube, mas que precisa também deixar uns comentários, né, na página de comentários, compartilhar mais o programa, isso é importante. E nós estamos sábado, também a partir das 10h, nos podcasts, nas principais plataformas de áudio. Você pode baixar o Olá Curiosos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Sábado, 10h, já está à sua disposição, é só baixar super rápido e você vai ouvindo o programa onde você estiver. Então, isso é outra novidade bacana também. E quando eu falo de podcast, é para anunciar o professor Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud, ele faz um trabalho espetacular de resgate da memória do rádio, é o blog Peças Raras, e aí ele é um dos... Ele estava fazendo lá o blog Peças Raras, e ele é um dos pioneiros do podcast, né, que hoje está em alta, assim, o que tem de podcasts novos é uma loucura. E a gente precisa de alguém para nos ajudar com essa curadoria. E aí falei, Marcelo Abud, nos ajude, por favor. Hoje você pode nos ajudar? Vamos ver? Hoje pode. Com Marcelo Abud. Olá. Hoje eu vou atender ao pedido de alguém que está sempre ativo no chat do Olá Curiosos durante a transmissão pelo YouTube do canal Guia dos Curiosos. Eu estou falando do Paulo Aquino. Eu recuperei as mensagens do programa passado e vi que o Paulo tem interesse em podcasts sobre retrogames. A partir daí, eu resolvi entrar no jogo e pesquisar. Esse desafio do Paulo Aquino resultou em 5 podcasts sobre retrogames. O primeiro deles tem um nome bastante sugestivo, Bota Ficha. E o legal é que durante a conversa, todo o papo é embalado por sons dos antigos joguinhos. O Bota Ficha tem um site que é o botaficha.com.br
onde você pode selecionar inclusive os conteúdos, os episódios, por assuntos, por temáticas que você esteja procurando. Por exemplo, existe o modo História entre as séries que já foram produzidas no Bota a Ficha, um podcast bem legal para quem gosta de jogos de videogames antigos. Outra dica é o Retro Games Brasil Podcast. Aliás, o conteúdo em áudio criado pelos usuários do fórum Retro Games Brasil está com um episódio novo após alguns meses fora do ar. Como o nome sugere, o podcast é dedicado a jogos clássicos, mas a turma do Retro Games Brasil Podcast não deixa também de atualizar quem gosta de videogame, trazendo algumas novidades do que está rolando atualmente. A terceira dica é o Warpcast. A série é produzida de fã para fã pela turma que cria o conteúdo do Warp Zone. Dedicado principalmente a games, o podcast viaja pelas décadas de 80 e 90 e os criadores, eles convidam você para que coloque o Walkman, prepare a fita, mas use uma caneta Bic para rebobinar essa fita cassete e assim economizar a pilha. Tudo isso para relembrar dos bons tempos dos games e de outras referências dos anos 80 e 90. Um podcast que, além de divertido, tem muita pesquisa envolvendo os games do passado. Nossa quarta dica de podcasts destinados a retro games é o 99 Vidas, Nostalgia e Videogames. Um dos mais antigos, tradicionais e bem-sucedidos podcasts neste assunto, ele foi criado em 2010 para relembrar as jogatinas nas locadoras, revistas de videogames e os jogos mais clássicos do gênero. É desta forma que o 99 Vidas, Nostalgia e Videogames compartilha essa paixão com todo mundo aí que foi criança ou jovem nos anos 80 e nos anos 90 e tem muita saudade dos antigos videogames. Após todos esses anos e edições, o 99 Vidas virou uma grande máquina do tempo de nostalgia e ele é dedicado aos videogames dos anos 80, 90 e 2000. Chegamos à quinta fase do desafio lançado pelo Paulo Aquino no chat do Olá Curiosos. E agora o destaque é o Jogo Velho Podcast. A ideia é abrir espaço para tratar de jogos, desenhos animados e filmes dos anos 80 e 90. Os episódios vão além dos aspectos técnicos e trazem ainda um contexto histórico para que, como os outros podcasts de retro games, seja permitida esta verdadeira viagem no tempo. 5 podcasts que o Paulo Aquino e todo mundo que teve videogame nos anos 80 e 90 vão curtir de montão. E eu, que tive o meu Odyssey, que inclusive restaurei recentemente, adorei esse desafio lançado e conhecer esses títulos em podcast. Bom, semana que vem eu volto com mais novidades e nostalgias da podosfera, o incrível universo dos podcasts. O professor Marcelo Abud deu dicas maravilhosas, mas eu queria deixar uma também no finalzinho do programa. Eu sei que eu estou atrapalhando a praia dele, né? Não devia fazer isso, mas eu nem ouvi ainda, só fiquei sabendo que na quinta-feira, agora passada, dia 25, nós tivemos a passagem, 1 ano da passagem do Diego Maradona, né? Morreu em 2020, no dia 25 de novembro, agora 1 ano. Então, os jornais deram muitas reportagens, a televisão, e estreou no Spotify uma série em 6 episódios chamada Os Últimos Dias de Maradona, que conta justamente esses últimos momentos da carreira dele, com entrevistas, com depoimentos, com áudios dele, e essa série é narrada pelo jornalista Juca Kfouri, só no Spotify, Os Últimos Dias de Maradona. Professor Marcelo Abud, desculpa, eu sei que eu não devia fazer isso,
Não é a minha praia, nem ouvi ainda, mas eu achei que podia ser uma dica legal para quem gosta de futebol aqui. Espero que o Marcelo Abud me perdoe. Já pensou se vai ficar bravo? Mas é uma dica, mas que eu não ouvi ainda, tá, gente? Mas eu achei a ideia tão boa. E como a gente gosta de falar dos fatos da semana, das efemérides, eu falei assim, de repente vou dar essa dica aqui também. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu queria, mais uma vez, pedir a sua gentileza para dar um joinha no programa. É muito importante. Para você deixar um comentário, e não é no chat, gente, é na parte de comentários do programa. Isso eu estou falando para o pessoal do YouTube, né? No Facebook, ali no comentário, né? Naquele balãozinho de comentários, deixar uma mensagenzinha, marcar as pessoas que você acha que vão gostar do programa, da pegada, das pautas, isso é importante também. Então, um joinha. Quem não se inscreveu no canal no YouTube é importante também para crescer esse número de inscritos. Bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. Espero que tenham curtido e que voltem, né? Isso é importante também. Lembrar que durante a semana nós publicamos... Hoje está o programa na íntegra, daqui a pouco ele está inteirinho publicado no canal do YouTube. Mas durante a semana nós dividimos o programa nos quadros, nas entrevistas, então dá para você pegar só determinada parte para compartilhar, para rever, né? Isso é bacana também. Então, falei demais, né? Mas vocês já sabem que nós estamos nas principais redes sociais, dá para seguir lá para saber das novidades durante a semana, eu tenho também o meu Instagram pessoal, né? O MD Curioso, para quem quiser ver um pouquinho aí também da vida fora as curiosidades. E que mais, gente? Chegando ao final do programa, agradecer todos e todas pela companhia. Espero que o final de semana seja ótimo. E nós vamos terminar com música. Como eu disse na abertura, eu acho que uma das minhas músicas de desenho animado preferidas, é uma das que eu mais gosto. Nós vamos terminar com DuckTales, Os Caçadores de Aventuras. A primeira série de animação, DuckTales, foi produzida entre 1987 e 1990. Foi exibida no Brasil pelo SBT. Teve um total de 100 episódios. Então nós vamos ouvir DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, com a banda Beck e os Tiozão, que essa semana foram gravar na praia. Vocês viram? Vocês acompanham as redes sociais do Beck e os Tiozão? Estavam lá tudo na praia, né? Dizendo que estavam gravando um clipe. Mas foram pegar um mar, né? Uma praia, ali, uma areia, que eu sei, viu? Então, terminando o programa de hoje, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau, gente! Playback. Corrida e avião, vem sensação, velhos castelos.